fora da ordem natural das coisas é um pai e uma mãe ter que enterrar um filho. Porque nunca um pai e uma mãe planejam: eu vou enterrar meu filho e eu quero viver mais que meu filho possa viver. Esses não são os planos, e nem é a ordem natural das coisas. Mas isso acontece porque o filho, em algum ponto, tirando, em exceto casos naturais, mas principalmente por transgressão, a pessoa pecar de mão levantada: eu vou fazer isso, meu pai e minha mãe disse que é assim, mas eu quero fazer isso, e depois sofre a consequência. E depois o pai e a mãe acabam enterrando os seus filhos. É literalmente a justiça e a disciplina de Deus caindo sobre o desobediente. Não aos pais, mas ao próprio Deus. Os pais têm a responsabilidade de ensinar o temor do Senhor aos filhos. Os pais têm poder sobre os filhos e não os filhos sobre os pais. Você tem a responsabilidade, pai e mãe, de ensinar o seu filho no caminho que deve andar e zelar, enquanto ele estiver debaixo do teu teto, por todos os meios que as Escrituras ensinam que devam fazer, incluindo a vara, que a vara traz temor ao Senhor e impede e evita que a pessoa vá para o inferno. De instruir os filhos e não deixá-los ao seu bel prazer. E não deixá-los conforme, vou usar só uma expressão de Salmo 2, rompamos os laços e sacudamos as nossas algemas. Eu quero viver independente dos meus pais. Não dê essa independência aos teus filhos, enquanto ele estiver debaixo do seu teto. Porque se o filho é disciplinado, o pai também sofre consequências. Se o filho é disciplinado, o pai também sofre a consequência dessa disciplina. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Filhos, quantos de vocês esperam viver? Quais são os seus projetos para o futuro? Eu penso fazer isso, fazer aquilo, eu penso me formar nisso. Isso vai depender de quanto você obedece a Deus. Isso vai depender de quanto você honra a Cristo, e isso espelhando o quanto que você tem honrado a seus pais. Quando o seu pai fala um não para você, lá no fundo você fica remoendo, o sorriso já está denunciando. Já. Quando seu pai fala, sua mãe diz: não é assim e não será assim, e você fica: mas eu quero. Lembre-se deste versículo: para que te vá bem, para que te sejas de longa vida. Há coisas que teu pai e tua mãe faz por vocês e para vocês, em vocês, na questão da disciplina, que dói mais neles do que em vocês, para que eles não sofram uma dor maior no futuro, tendo que colher o fruto da desobediência a Deus de não ter disciplinado os filhos. Quando teu pai e tua mãe diz: não será assim que você deve reger a sua vida, é assim que deve fazer. Mas lembre-se, pais, aqui é a forma de você guiar. Não é a base da educação que você recebeu, porque meu pai e minha mãe fez assim, eu vou fazer com os meus filhos. Quando a Bíblia diz em Romanos 12:2 que é transformando pela renovação da nossa mente, é que o que eu recebo, o que eu tenho da velha vida, não serve para eu usar na nova vida. E a palavra tem que ser um meio que isso vai se tornar novo na minha mente. Os meus pensamentos, a forma de eu encarar o meu ponto de vista, a minha cosmovisão do mundo, o que eu vou ver do mundo, como eu tenho que encarar as coisas, não será mais de como eu vivia antes de Cristo, mas tem que ser da forma que Cristo quer que eu encare, mediante as Escrituras. Filhos, em tudo, obedeçam aos vossos pais, porque isso demonstra o quanto que vocês têm buscado mostrar que Cristo é perfeito na vida de vocês, o quanto que Cristo é o tesouro que vocês querem ter. Mas para os filhos também conhecerem o tesouro de Cristo, é necessário que os pais demonstrem o quanto Cristo é valioso nas suas vidas. Não adianta querer cobrar que seus filhos lhe deem algo se vocês mesmos não têm dado a eles. Não adianta querer cobrar deles certo comportamento do qual eles nunca aprenderam o certo, porque eles estão aprendendo. Os adultos estão, mas os adultos têm uma carga maior de conhecimento, prudência e sabedoria do que as crianças. Deus abençoe. Bom
seus pais, honre a sua mãe, em obedecê-los, em orar por eles, em se submeter, em querer ajudá-los, em se mostrarem prestativos, compreensivos, pacientes, de que nenhuma pessoa tem maior autoridade e deva ter maior influência na sua vida do que seus próprios pais. Eu vou trazer um exemplo que aconteceu em casa. Minha irmã tinha uma amiga que ela não era boa companhia, não era bom exemplo, a tal ponto que minha irmã ficou tão influenciada que o que a minha mãe falava não tinha importância nenhuma. Só tinha importância o que essa menina falava. A ponto da minha irmã brigar com a minha mãe e querer defender a amiga. Resumindo, minha irmã passou maus bocados na mão dessa menina. Quase sofreu coisas irreversíveis. Deus foi gracioso, mas minha irmã sofreu também a punição. Eu sei disso, de sentir na pele, de ver a minha irmã gritando com a minha mãe. Eu posso me incluir nesse pacote também, de que o pensamento dos outros, daqueles que pensam igual, vale mais do que aqueles que me amam. Não caia nessa besteira. Vamos lá. Pai, nós te agradecemos por esse dia, pela tua graça e misericórdia sobre nós, Senhor. Eu te agradeço pela mãe que o Senhor me deu, ainda que ímpia, mas o Senhor agiu com graça por meio dela sobre minha vida. Eu te agradeço pelos pais e mães espirituais que o Senhor me deu também, irmãos e irmãs preciosos, ó Deus, que me conduziram também no conhecimento do Senhor, que velaram pela minha alma e que foram o esteio da minha vida em momentos de grande necessidade. Eu rogo pelos filhos que o Senhor tem dado aos teus filhos desta igreja, Deus, que o Senhor traga alegria a esses corações, desperte-os para obedecer, para a obediência, Deus, de buscar viver para os pais, Deus, de uma forma intensa, de maneira que Cristo seja glorificado, que Ele seja revelado como o bem mais precioso na vida dos filhos, amando aos pais. Esse é o nosso pedido, nosso agradecimento a Ti, em nome de Jesus. Amém. Chamados